Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Estamos juntos aqui mais uma vez, o Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista. A gente não é tão especialista assim. O que a gente quer é que você descubra esse livro, se aprofunde, leia e veja que essa sabedoria milenar, ela é capaz de nos ensinar muito e nos ajudar muito na nossa caminhada. Você pode dizer que, poxa, mas esse é um livro velho, a Bíblia é um livro velho. Realmente, é um livro bem antigo. Mas não significa que as coisas que são antigas ou velhas, elas não tenham serventia, estejam desatualizadas, porque neste caso em especial estamos falando sobre os livros sapienciais e aqui estamos falando sobre o livro de Provérbios. Esse livro ele trata de relacionamentos humanos, questões do cotidiano, coisas que vão nos ajudar para a nossa vida no dia a dia. Então ele fala da natureza do homem e da mulher. E não é porque hoje nós vivemos numa sociedade tremendamente tecnológica, sociedade da informação, que muitas dessas lições elas sejam para nós, né, imprestáveis. Pelo contrário, hoje, mais do que nunca talvez, nós precisamos aprender a conviver, porque o progresso tecnológico ele lida com a ciência, a técnica, a informação, mas eu e você somos feitos de carne e osso. Temos as nossas histórias, temos nosso coração, nossa cabeça e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Uma coisa que Provérbios nos ensina, além de relacionamentos, nos ensina com relação a finanças, a prosperidade. É muito interessante que muitas vezes a gente para de pensar e não se planeja financeiramente. Aliás, para as gerações anteriores aqui hoje a gente vê, a educação financeira não era algo que era, por exemplo, matéria curricular nos bancos escolares. Então, a minha geração, por exemplo, a geração dos meus pais, dos meus avós, aprenderam a se planejar e a lidarem com o dinheiro de uma forma muito prática, muito prática. E hoje a gente tem inumeráveis sites, canais, fontes de informação sobre educação financeira. Mas eu não sei se você sabe, Provérbios ele também é uma fonte interessantíssima para a educação financeira, para planejamento de vida no tocante às finanças. Por exemplo, eu quero ler com você o que está em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 27. O texto ele diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Essa é uma forma muito erudita, muito elegante que a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, na versão revista e atualizada, traz. Mas a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje da mesma Sociedade Bíblica do Brasil, ela traz uma versão bem fácil de ler. Ela diz assim, no versículo 27, esse mesmo versículo que nós lemos: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que você pode ganhar a vida. Olha, é muito interessante como eles colocam o planejamento, ou vamos dizer assim, o edificar, o formar uma família, uma nova família, a partir do planejamento com relação às plantações. Porque você que não é da terra, você que não é agricultor, você que não lida com pecuária, enfim, você que não é desse ambiente agro, seja agricultura familiar, seja agronegócio, enfim, talvez você não saiba que qualquer coisa que se faça
nesse ambiente agropastoril, ele precisa ser planejado com muita antecedência. Eu estou falando aqui, por exemplo, numa expansão de rebanho. Se eu levo em conta que uma vaca ela demora tantos meses para parir, eu preciso pensar na expansão do meu rebanho, talvez 1 ano, 2 até de antecedência. Quando eu lido, por exemplo, com determinadas culturas, seja milho, feijão, coisas muito simples, eu preciso planejar as safras com muitos meses de antecedência, sabendo qual é o tamanho do investimento que eu vou precisar para que aquela safra de feijão, de milho, de arroz, ela seja possível, porque eu vou precisar comprar as sementes, preparar os insumos, preparar a terra, semear, depois irrigar, depois aguardar o tempo para que finalmente eu seque. Isso leva meses. A Bíblia, ela já traz isso para nós. Provérbios, no capítulo 24 e 27, que a gente acabou de ler. Olha, lança primeiro as plantações, se planeje, para que você tenha certeza que depois você vai poder, colhendo, edificar a tua casa, formar uma nova família. Isso é mais ou menos, gente, o que se diz para qualquer uma que hoje pensa, vou casar. Há um ditado popular que diz, quem casa, quer casa. Ora, se você quer casar, você tem que pensar como essa casa será sustentada. Pelo trabalho de quem? Com qual emprego, qual recurso, onde você vai morar, vai ser casa própria, vai ser aluguel, onde você vai estar, você vai precisar ou não de carro, vai estar muito longe do seu trabalho, não vai, seu trabalho vai pagar o suficiente, enfim, seja ele, seja ela, o casal, os dois juntos vão ter que trabalhar, apenas o salário de um bate e já bate a meta para poder bancar aquela casa. Tudo isso tem que ser conversado, discutido e planejado. Provérbios nos ensina isso. Antes de você edificar a sua casa, você precisa planejar de onde virá o teu sustento. Por isso que Provérbios, quando fala de finanças, fala sempre das mesmas coisas. Fala sobre o planejar, fala sobre as tarefas, fala sobre o pensar no amanhã. É interessante que nesse mesmo capítulo, alguns versículos mais adiante, no versículo 30, diz que andei pelos campos e plantações de um homem tolo e preguiçoso. Estava tudo cheio de espinho, coberto de mato, o muro de pedras tinha caído. Eu olhei, pensei e aprendi. Dormindo um pouco mais, cruzando um pouco os braços, descansando mais um pouco. Olha, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará feito um ladrão armado. Ou seja, se nós não formos diligentes, se nós não formos, vamos dizer assim, profissionais, disciplinados, a gente vai ter dificuldade. E aí quando as coisas começarem a dar errado, e aí tudo começar a cair na tua cabeça, e aqui é muito interessante que ele compara essa situação de dificuldade como um homem armado, porque perante um homem armado, o que você vai fazer? Você vai reagir? Você vai morrer. Então, Provérbios nos ensina, sejamos prudentes. Obrigado porque você ficou com a gente até aqui. Leia a Bíblia e aprenda com ela. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.